Olá, meus amigos. Eu quero neste momento dar sequência à série que eu tenho falado a respeito do arrebatamento da igreja. Então, eu tenho mencionado a respeito desse assunto e tenho visto e ouvido várias pregações e mensagens que têm falado a respeito desse assunto por vários mestres nacionais e internacionais, falando que o dia do arrebatamento está próximo. É um sentimento comum em aqueles que são cristãos, vendo as catástrofes, vendo as situações que têm acontecido no mundo inteiro, que o dia da vinda de Jesus Cristo está se aproximando para estabelecer o seu reino, porque não dá para ficar mais desse jeito, tá? Um caos este mundo, as pessoas sofrendo, muita luta, muita dor, muitas tormentas, e existe uma esperança de justiça, existe uma esperança de restauração de todas as coisas. E a nossa esperança está na vinda de Jesus Cristo para estabelecer o seu reino aqui na terra. Mas, antes disso, de estabelecer o seu reino, existe uma palavra que está escrita em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, falando do arrebatamento da igreja. Entretanto, antes de entrar nesse assunto, dando sequência ao arrebatamento da igreja, que a gente estava mencionando em outros vídeos, eu queria mencionar exatamente essa diversidade de palavras que têm sido pregadas a respeito desse assunto. Se você procurar no YouTube mensagens e vídeos a respeito desse assunto, você vai ver vários mestres na palavra, pessoas que falam com autoridade, que com conhecimento usam o grego, o hebraico e falam de uma série de coisas e têm tido palavras totalmente contraditórias entre si. E eu quero mencionar esse assunto porque a fonte é a mesma, é a Bíblia. Entretanto, há interpretações particulares dessas pessoas que conhecem mas fazem as suas interpretações pessoais. E isto tem muito a ver com o que está escrito na Palavra de Deus, na segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu, capítulo 1, versículos 20 e 21, quando ele diz assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou, em outra versão, na versão corrigida, fala dessa forma, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Por quê? Nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso que eu creio. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela foi proferida pelo Espírito Santo de Deus e registrada por vários homens que ouviram essa voz de Deus e registraram no decorrer da história, falando de maneira coerente diversos assuntos e especificamente neste contexto de fim dos tempos ou de estabelecimento do reino de Jesus Cristo sobre todos os moradores da terra, sobre todas as nações. O mover do Espírito Santo foi de maneira coerente e existe uma só palavra e uma só interpretação. Entretanto, da mesma forma que esses homens foram movidos pelo Espírito Santo de Deus, é importante que também os homens movidos pelo Espírito Santo de Deus possam interpretar, não de maneira particular. Então as pessoas pegam um texto e, por pretexto, fazem as suas argumentações, sem permitir que a própria Bíblia traga a interpretação daquilo que está escrito. Então, todos os mistérios são revelados pela própria palavra e pelo discernimento e pelo entendimento que o Espírito Santo dá. E é por isso que nós precisamos comparar as escrituras na Bíblia, escritura com escritura, palavra profética com palavra profética, para exatamente entender aquilo que está escrito sem uma particular interpretação, como tem acontecido, infelizmente, e é uma confusão de doutrinas e ventos de doutrinas para enganar as pessoas. Isso é muito sério nesses dias e é dessa forma que eu quero falar a respeito do dia do arrebatamento relacionado com o dia 23 de setembro de 2017, como tem sido ensinado em várias pregações por aí. Na verdade, antes de entrar nesta data especificamente do dia 23 de setembro, eu queria voltar no texto original, quando se fala a respeito do arrebatamento da igreja. Eu digo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, quando diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, esse Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos até a sua vinda, seremos arrebatados com eles, com aqueles que já morreram em Cristo, entre as nuvens, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, essa palavra, quando fala de arrebatamento da igreja, está falando exatamente da vinda de Jesus Cristo para encontrar os seus escolhidos
no meio das nuvens, entre nuvens, nos ares. E as pessoas que já morreram vão voltar com Jesus Cristo, que o espírito e a alma delas estão na presença de Deus. Vão voltar, os mortos em Cristo vão voltar com Ele e os seus corpos vão ser ressuscitados. Depois nós, os vivos, que estamos com corpo, com alma e espírito, vão ser transformados igual ao corpo da sua glória. Porque Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, diz que a nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, nós que estamos com esse corpo mortal, vamos ser revestidos da imortalidade, vão ter um corpo glorificado à semelhança de Jesus Cristo ressuscitado. E vamos habitar a eternidade com Deus nos céus. A nossa pátria está lá nos céus. Então, isso vai acontecer, é um arrebatamento da igreja, a retirada das pessoas aqui da terra e sendo levadas para uma nova dimensão celestial, um momento inigualável e para toda a eternidade também. Então, esse texto que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja lá em Tessalônica, naquela época, falou a respeito desse arrebatamento da igreja e por causa dessa palavra, os irmãos ali naquela cidade começaram a vender as suas propriedades, seus bens, começaram a parar de trabalhar porque Jesus estava voltando. A vinda para o arrebatamento da igreja estava muito iminente na concepção deles. Isso foi tão sério que o apóstolo Paulo escreveu uma segunda carta aos Tessalonicenses. E no capítulo 2 dessa carta dos Tessalonicenses, ele fala assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, quer dizer, o mesmo assunto que ele estava abordando na primeira carta, ele fala na segunda carta. Olha, a respeito desse assunto, Jesus voltando para a nossa reunião com Ele entre as nuvens no céu, está falando do dia do arrebatamento da igreja. E ele fala: nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, quer com facilidade, nem vos perturbeis, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor, do dia de Cristo, o arrebatamento da igreja. Então ele fala a respeito desse assunto, o dia de Cristo, que fala no grego, que é o dia do arrebatamento, vinda de Jesus Cristo do céu e a nossa subida para encontrar com Ele entre as nuvens. É um dia de arrebatamento. E ele diz da seguinte maneira: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, o dia de Cristo, o dia da vinda com a nossa reunião com Ele, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, antes do dia do arrebatamento, existem algumas coisas que devem acontecer. Entre elas está a apostasia. E a apostasia é o afastamento da fé. Pessoas que são cristãs, mas que, de repente, deixam de ser cristãs, se afastam da fé em Jesus Cristo. Isso está escrito em 1 Timóteo. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Ele diz da seguinte maneira: ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a ensinos de demônios, a espíritos enganadores, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizada a própria consciência. E aqui é um alerta muito sério. Nós temos ouvido palavras de pregação de mestres, entretanto, pessoas que têm a sua mente cauterizada, estão pregando coisas de particular interpretação e não exatamente aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então é preciso ter sabedoria, preciso orar e pedir para que o Espírito Santo revele as palavras que estão reveladas na palavra, escritas na palavra, para que isso se torne realmente entendimento espiritual, para que nós possamos poder discernir, não por interpretação humana, mas pela interpretação que é dada pelo Espírito de Deus. E isso é muito sério porque as pessoas cauterizam a sua mente e pessoas ouvem determinadas coisas, determinadas pregações com muita eloquência dos seus pregadores e acreditam naquela palavra e começam então a acreditar de tal maneira que mudam o seu procedimento. Agora imagina pessoas que estão esperando o dia do arrebatamento da igreja no dia 23 de setembro, com vários argumentos que eu vou depois mencionar, mas e de repente
este arrebatamento não acontece no dia 23 de setembro. Esse arrebatamento, a festa das trombetas do ano de 2016, foi anunciado por alguns pregadores que seria o dia do arrebatamento da igreja. Passou o ano de 2016, entrou o ano do jubileu, e as pessoas falaram, o ano do jubileu, que é o dia da vinda, Jesus vai tabernacular com os homens, então vai estar aqui entre nós. Então, fazendo muitas confusões, e já anunciaram, como muitos outros durante o decorrer da história, e na época também de Paulo, as pessoas estavam alucinadas, esperando que o dia de Cristo acontecesse, o arrebatamento e a vinda de Cristo. Isso não aconteceu desde aquela época e vários outros homens pregaram a respeito disso no decorrer da história e não aconteceram esses dias do arrebatamento. Ao contrário, também agora tem uma data marcada e as pessoas serão frustradas porque vão ouvir pregações com a mente cauterizada, vão somente entender daquela forma, não vão estar abertas para que o Espírito Santo revele pela palavra e com isso vão estar sendo confundidas. Então isso é muito sério e precisa ser resolvido. As pessoas precisam ouvir aquilo que procede da boca de Deus, a palavra que está declarada, e por isso tenha muito cuidado a respeito das pregações. É preciso que você ouça a palavra de Deus, veja o que está escrito, compare escritura com escritura, para que você não seja enganado por pessoas que até obedecem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, como está escrito aqui, a ponto de apostatar da fé. Então, essa é uma situação muito séria, muito grave, e por isso que eu vou estar trazendo nos vídeos subsequentes ali, essa questão do dia do arrebatamento da igreja, o momento que nós estamos vivendo, a interpretação errada do dia 23 de setembro como o dia do arrebatamento da igreja, para que você possa examinar nas escrituras, poder tomar uma posição correta e também não se desiludir como se não procedesse de Deus o dia do arrebatamento. Então eu quero que você esteja atento a respeito desses assuntos, ouça o que é palavra de Deus, escritura interpretada pela escritura sagrada na Bíblia, não palavras humanas, porque as interpretações particulares estão multiplicando-se cada vez mais. Há um frenesi de pessoas falando a respeito desse assunto, fazendo ousadas afirmações que não condizem com aquilo que está escrito. Por isso, eu vou encerrar esse vídeo neste momento. No próximo vídeo, vou estar falando a respeito de mais detalhes desses assuntos do arrebatamento e que Deus abençoe com graça, com sabedoria, para você entender o que está escrito pela palavra de Deus. Um grande abraço a você e que Deus abençoe.